Olá, meu nome é Luiz Carlos Baceto, popularmente conhecido como Japão Baceto, Japão da Copperquesta, Japão da Associação de Produtores. E para mim é uma alegria de estar aqui hoje gravando um depoimento, né? Porque uma relação de tantos anos com a Pratanet e uma relação de muito mais do que cliente, que nem me considero cliente da Pratanet. As histórias da associação que eu fundei, presidi um bom tempo e a história da Pratanet, meio que em um momento lá no começo das duas empresas, vou falar assim, da associação e da Pratanet, elas se encontraram e até hoje andam juntas, né? Então, para mim é bem bacana estar aqui hoje, é gratificante estar aqui hoje. A Associação de Produtores era um sonho de a gente poder organizar a sociedade civil no meio rural, onde a gente via um êxodo rural enorme, as pessoas saindo, estrutura no meio rural cada vez menor, né? Tecnologia chegando para todos os lados, mas o meio rural sempre à margem dessa tecnologia. E nesse trabalho de organização da sociedade civil no meio rural, nós começamos a participar de um programa chamado Programa de Microbacias, da Secretaria da Agricultura, financiado pelo Banco Mundial. E num determinado momento, pelo trabalho que a gente já apresentava, pela organização que a gente já tinha, a gente foi presenteado um kit de informática. Mesa, cadeira, computador, armário. E a maioria desses kits que foram distribuídos em algumas associações do estado de São Paulo, eles acabaram parando dentro das casas da agricultura, justamente porque o meio rural não tinha condição de estar botando para funcionar um escritório lá no meio rural, onde você tinha acesso à internet. Você ia ter um computador que ia servir de uma máquina de escrever, você não conseguia acessar nada com ele. E eu decidi levar isso para o meio rural e me aventurar ao uso de internet, por uma internet de escada, por um telefone, sistema acho que analógico ainda, nem sei se é esse o termo que usa, mas vou arriscar falar aqui. E aquilo não funcionou, obviamente que não estava dando certo. A gente ia mandar um e-mail, demorava lá meio-dia para carregar o que tinha que carregar, para enviar por e-mail, e isso dificultava muitas ações. Nesse momento, a Pratanet, ela se instala em Pratânia, né, um provedor de internet lá, e pela proximidade que eu tinha com o pessoal que administrava a prefeitura na época, eu fui apresentado à Eliana da Pratanet e o André, e eles nos fizeram uma visita na sede da associação, e o sonho era trazer então a internet via rádio, que já era internet banda larga, para o meio rural. E eu vi que para eles assim como para nós lá, a dificuldade que se apresentava, ela só dimensionava o tamanho de esforço que a gente ia ter que fazer para superar o problema, mas isso não era obstáculo, isso não era uma impossibilidade, uma coisa inatingível, nunca. Então, media-se a dificuldade e via quanto esforço ia ter que ser colocado ali para alcançar o objetivo, que era levar lá essa torre. Eu estou falando do ano de 2006. Falar de internet, banda larga, no meio rural era sonho de doido, não era de gente certa, não. Mas, assim como eu, eles também não pareciam muito certos, não. Então, começou, olha, aqui onde nós estamos, onde tem que trazer o ponto, o sinal do via rádio, não enxerga a torre que está na cidade de Pratânia, não é? Então a gente vai ter que repetir esse sinal em algum lugar, para depois a gente trazer o sinal para cá. E aí então saiu Eliana, André, Rafael, saíram
e eu acompanhava eles e a gente foi em busca de onde era esse ponto que podia repetir o sinal, que enxergava a torre lá em Pratânia e que ele repetisse o sinal onde a gente estava. A gente identificou o sinal e aí surgiu mais uma dificuldade que era, bom, tem o sinal, mas a gente precisa botar uma torre para que esse sinal seja transmitido, né? Reproduzido. E aí, por, sei lá, obras do destino, eu tinha comprado uma torre que era sucata da usina São Manuel. E ficou, acho que uns 12 anos encostada essa torre, porque eu imaginava que eu ia colocar uma antena de televisão um dia no sítio, ia colocar uma lanterna, um farol, sei lá o que, lá no sítio. E nunca deu certo de colocar. E aí quando o André falou, nós precisamos de uma torre, eu falei, que tamanho? Ele falou, uns 12 metros. Eu falei, eu tenho aí a torre. E aí ele pegou, foi lá, viu a torre, ele falou assim, tá perfeita a torre, a gente só precisa fazer uns reparos nela. Ele pegou Rafael, André, Léo, e a galerinha foi lá e eles reformaram toda a torre, pintaram toda a torre. E aí a gente colocou essa torre em pé, né? E que carinhosamente eles chamam de a Torre do Japão. Aí a gente ganhou vida no meio rural, porque daí a gente começou a poder se comunicar, né, com o mundo globalizado que se apresentava aí. A gente começou a ter acesso à informação, acesso a e-mails que chegavam, contatos, enfim. A partir daí a gente partiu para o processo de certificação da nossa produção. Nós somos a primeira organização do Estado de São Paulo certificada de Fair Trade para café. O Banco Mundial enxergava a gente ali como promissores, porque as coisas que a gente trazia para o meio rural não eram coisas comuns, né? E a gente queria mais, queria sempre evoluir, levar essa tecnologia para mais pessoas. Aí surgiu a ideia de uma parceria com o Banco do Brasil. A gente montou no Centro Comunitário na Boa Vista uma escola de informática lá. O Banco do Brasil ele tinha um programa que ele dava as máquinas que eram obsoletas já para o banco, eles cediam essas máquinas. A gente adaptou essas máquinas, adaptou o espaço lá no centro comunitário para receber essas máquinas, só que a gente precisava da internet nesse ponto também, para que os alunos ali no meio rural, e foram 60 pessoas que no ano de 2007 tiveram um curso lá no meio rural de noções básicas de informática. Nosso amigo Sérgio de Vicente se disponibilizou aí lá, está dando curso. E esse público variava entre pessoas de 60 anos e crianças de 12, pré-adolescentes de 12 anos. Era praticamente gratuito, a gente só não fazia totalmente gratuito para que as pessoas pudessem dar importância para aquilo lá. E a gente passou a ter condição dos alunos pesquisarem os trabalhos de escola lá no centro comunitário, catequese lá no centro comunitário, eles pesquisavam sobre os trabalhos dele de catequese. Aí a gente chega aos roteadores e a gente coloca então o roteador lá no centro comunitário, que as pessoas pudessem acessar a internet todo ao redor do centro comunitário, então ficou aberto para que outras pessoas usassem também. E esse trabalho foi apresentado para o Ministério das Comunicações, pelo Banco do Brasil, e aí um dia eu sou surpreendido em casa porque a gente recebe uma caixa enorme. Dentro dessa caixa tinha uma carta que a gente tinha sido contemplado pelo Ministério das Comunicações com uma antena com sinal via satélite para colocar ali no centro comunitário também. Até hoje a antena está lá, funciona. Esse sinal alcançou, a Pratanet alcançou tantos outros lugares e ajuda tantas famílias hoje lá no meio rural. Essa antena que a gente colocou ali, que levou o sinal para Boa Vista, ela se tornou a antena responsável para que a Pratinha pudesse ter sinal de internet também. E aí então a gente teve que jogar esse sinal lá na propriedade do seu Paulo Quesada, para que depois a Pratinha enxergasse o sinal de frente com a propriedade do seu Paulo Quesada. Enfim, nós andamos juntos aí um bocado de tempo. No começo eu disse que
não me considerava cliente da Pratanet, porque até hoje o sinal que está na sede da Associação de Produtores é gratuito. Eu fico emocionado porque a gente percebe que por trás, né, lógico, tem a parte comercial, tem o negócio, é uma empresa, tem que dar lucro, mas existe o amor, o coração das pessoas que fundaram, que dirigem a empresa, que são sócios hoje da empresa. Sempre esse olhar para que o que é necessário fazer, nós vamos atrás e vamos fazer. Então, famílias voltaram para o meio rural, voltaram a morar no meio rural, porque chegaram lá, tudo que tinha de estrutura na cidade, que era necessário para que os filhos estudassem, eles encontraram lá, no meio rural. Esse é o nosso maior desafio lá, fazer com que as pessoas permaneçam. Alguém precisa produzir alimento nesse mundo. Eu sou quarta geração de produtor, de agricultor, melhor dizendo, e se a gente não tiver toda a estrutura de produção, e mais do que produção, mas uma estrutura que permita as pessoas morarem no meio rural, a próxima geração, eu não vou conseguir transmitir à próxima geração o que nós herdamos de compromisso e de responsabilidade, que é produzir alimento. Então é preciso que o meio rural se transforme, continue se transformando e melhorando. E é preciso para isso a gente contar com empresas que tenham essa visão, né, e essa missão que tem a Pratanet.